Graça e paz, abençoados, glória a Deus pela vida de vocês, abençoados. Meu nome é Maria, se inscreve no canal Abençoados, Graça sobre Graça Macedo. Hoje tem um apostolado que vai edificar a nossa vida, amém, abençoado? Hoje é dia 23 de outubro de 2024. Por conta de ser o aniversário do apóstolo e mestre Marcos Gomes, eu trouxe este apostolado abençoado, 23 de outubro de 2024. Feliz aniversário, mestre apóstolo Marcos Gomes. Por conta de ser o aniversário do mestre, eu trouxe este apostolado. Então, vamos ver a diferença de um mestre em graça e um mestre que andou com Jesus de Nazaré, Felipe. A nossa lição hoje está em Atos, abençoado. Que seja proveitosa, né, a nossa lição. Vamos lá, abençoados. Felipe, um mestre que andou com Jesus de Nazaré. Paulo, um mestre que não andou com Jesus de Nazaré. Recebeu a graça de Deus em Cristo, não é? Por conta que passou no caminho de Damasco, Jesus Cristo ressuscitado pegou Paulo e aí a vida de Paulo transformou e trouxe o apostolado para nós, gentil. Amém? E Felipe trouxe uma lição, não é? Nós vamos ver em Atos para o eunuco, Felipe, um mestre da circuncisão, mestre que batiza. E Paulo, mestre da incircuncisão, que disse, eu não vim para batizar, eu vim para evangelizar. Tá vendo a diferença dos dois mestres abençoados? Nós vamos ouvir isto e vocês vão ter o perfeito entendimento o que é um mestre em graça e o que é um mestre da circuncisão, no caso, antes de Cristo, que andou com Jesus de Nazaré, amém? Paulo, mestre da incircuncisão. Felipe, o mestre da circuncisão, ou seja, aquele que batiza. E Paulo da incircuncisão, que não batiza. Batizou alguns, mas nosso assunto é outro. Vamos começar aqui de Atos. Abençoados, o meu evangelismo, ele é bem simples. É bom que vocês tenham um mestre, um apóstolo e um pastor, certo, abençoado? Há uns depois na sua igreja, vamos dar uma introdução aqui, em Efésios e Coríntios. Antes de Atos 8, vamos dar uma entrada aqui em Efésios. Meu texto, o texto que eu peguei para mim. Efésios 4, verso 11. Efésios 4, versículo 11. E ele mesmo, Deus, deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas, que é o meu caso, por isso esse texto daqui para frente ele é meu para sempre. É meu porque eu recebi ele. Quando a gente recebe algo, é nosso. Assim como a graça de Deus, eu recebi a graça, foi um presente que Deus me deu, é minha para sempre. O que é a graça de Deus? É a salvação em Cristo. Salvação é minha, ninguém toma, salvação não se perde, salvação é um dom irrevogável de Deus, é um presente de Deus para nós. Então eu recebi e ninguém toma isto de mim, abençoado. Vocês entenderam? Então, Efésios 4, verso 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, ou seja, mestres. Então, abençoados, ele mesmo deu. Então, ele deu um governo aqui para cada um destes, amém? Então, o meu governo é o quê? É evangelizar, amém, abençoado? Então, vamos lá. Então, eu estou contente, né, com a porção de evangelista, né, abençoado? Assim, se ele quiser
dobrar esta porção, não é? Ele que fique à vontade. Vamos ali para Coríntios 12. 1 Coríntios 12, vou dar essa introdução para a gente começar lá em Atos 8. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, verso 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiro apóstolo. Na igreja, a uns pôs Deus na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestre. Lembrando, abençoado, que tem diferença na explicação, no falar, amém? Então, eu sou evangelista, por isso eu venho falar com vocês da graça que eu recebi, né? Mas eu sou evangelista. O apóstolo, ele traz a interpretação, o profeta traz a revelação, não é? Então, são níveis diferentes, vocês entendem, abençoado? Então, olha lá, ó. 1 Coríntios 12, o que eu quero com tudo isso? Que vocês tenham um mestre, né? No Ministério Graça e Apostolado tem um mestre que vai ensinar vocês, né? No Ministério Graça e Apostolado, que é onde eu estou, é só digitar lá no YouTube, Ministério Graça e Apostolado. No Ministério Graça e Apostolado tem um apóstolo. No Ministério Graça e Apostolado tem um pastor, amém? Então são níveis diferentes de explicar. 1 Coríntios 12, versículo 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. São todos apóstolos? Não, eu não sou apóstola. São todos apóstolos? São todos profetas? Não, eu não sou profeta. São todos mestres? Não, eu sou evangelista, abençoado, amém? Sou evangelista. Tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, se Deus quiser dar, né, os seus dons a estes, Deus dá, abençoado. Então, a gente aguarda no Senhor tudo e todas as coisas, amém? E agora, verso 13, portanto procurai com zelo os melhores dons, e agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente, disse Paulo. Então, o caminho mais excelente, eu como evangelista abençoado, sendo uma pregadora da graça, evangelista, pregadora da graça, isso, né, ministra, porque a palavra diz que nós somos ministros da nova aliança. Então, ministro eu posso falar que eu sou, amém, abençoado? Com muito orgulho. Então, abençoados, é assim. Tudo isso eu quero falar o que com vocês? Que vocês tenham um apóstolo, mestre e profeta. Amém, abençoado? O nível dele está acima do meu, tá certo? 1 Coríntios 12, 11. No entanto, um só, olha só o que Paulo disse. No entanto, um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então, ele distribui para o apóstolo uma porção, distribui para o mestre uma porção, distribui para o pastor uma porção, distribui para o evangelista uma porção, distribui para cada um destes uma porção, do jeito que ele quer. Amém? Porque nós somos a casa de Deus, abençoado. Nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Eu, você, o apóstolo, o mestre, o pastor, o evangelista. Estão entendendo, abençoado? Então, é isso. Precisava te dar essa introdução que fala, né? É isso. Agora a gente vai para a lição de Atos 8. Eu vou fazer uma leitura de Atos 8. Atos 8, a partir do Atos 8, a partir do verso 26. Eu vou fazer uma leitura que eu tenho mais textos. Amém? Atos 8, verso 26. Por conta de ser o aniversário 23 de outubro de 2024, por conta de ser o aniversário do mestre apóstolo Marcos Gomes, eu trouxe esta diferença de mestres, Felipe e Paulo. Amém, abençoado? Felipe e Paulo, nós vamos ver isso. Atos
Vamos aprender, hein, abençoado? Vamos aprender a ter conhecimento. Antes crescer, Pedro disse, antes querer crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Na graça do nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Atos 8, a partir do verso 26. O anjo do Senhor disse a Filipe, levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce a Jerusalém, para a Gaza que está deserta. Ele se levantou e partiu. No caminho viu um etíope, eunuco e importante funcionário de Candace, rainha dos etíopes. Ele era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. O eunuco foi adorar a Deus. O eunuco era um homem de Deus, foi adorar a Deus. Enquanto voltava para casa, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Acabei de dizer que o profeta, ele está acima do evangelista. Nem todos vão entender a linguagem de um profeta. Às vezes entende a linguagem de um evangelista e não entende a linguagem de um profeta. Porém, o profeta está acima do evangelista. Amém, abençoado? Enquanto voltava para casa, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Eu nunca estava lendo. Disse o Espírito Santo a Felipe: Felipe, aproxima-te e suba neste carro. Você vai ensinar este eunuco. Verso 30. Correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes tu o que lês? Então o Felipe, ele perguntou para o eunuco: entendes tu o que lês? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? E pediu Felipe que subisse no carro e com ele se assentasse. Então, o eunuco estava lendo o profeta Isaías, né? E o Felipe perguntou: tá entendendo o que você está lendo, eunuco? Então, muitas vezes tem muita gente abençoada que diz assim: eu não vou ouvir mais ninguém, um fala uma coisa, outro fala outra, é melhor mesmo a gente ler a Bíblia e o Espírito Santo vai falar conosco. Mas será, eunuco, que o Espírito Santo vai dar o entendimento sem ter alguém que o ensine? Tudo bem que nós temos o Espírito Santo abençoado, mas são níveis, não é, de entendimento. Por isso Deus colocou na sua igreja os profetas, os mestres, os apóstolos, amém? Para edificar a sua igreja, que é nós. Abençoado, nós somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é parede. E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? Então o Felipe, um mestre da circuncisão, em Mateus 10, o nome do Felipe está lá, como discípulo de Jesus de Nazaré, em Mateus 10. Estes são os discípulos de Jesus: Felipe, Bartolomeu, Alfeu, Tadeu, né? João, Pedro. Amém, abençoado? Ali não está o nome nem de Paulo, nem o nosso nome. Amém? Então, o Felipe andou com Jesus de Nazaré. E Paulo não. Aí é que está a diferença do ensino. Felipe, um mestre da circuncisão, ou seja, que andou com Jesus de Nazaré, logo um mestre da lei. Ele vai ensinar ordenança para o eunuco. Porque ele vai ensinar, não, ele vai batizar o eunuco. Porque isto mesmo que ele andou com Jesus de Nazaré, ele vai fazer o quê? E falar o quê? As coisas de Jesus de Nazaré. A diferença de um mestre gentil e um mestre da lei. Verso 31, Atos 8, verso 31. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar?
Então, o eunuco era um homem de Deus que queria saber sobre as escrituras, queria que um mestre o ensinasse. Ele tinha boa vontade de aprender. Não é um sinal de ovelha? Eu não sei nada e eu estou indo até o mestre. Eu quero aprender. Ele queria. Não fica bem provado que era uma ovelha de Deus abençoado? Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: Entendes tu o que lês? Mas nem todas as vezes que a gente vai abrir, principalmente abençoado o livro dos profetas, né? Então, há uma palavra que diz: as cartas do apóstolo Paulo contêm pontos difíceis de entender, disse o Pedro. E o Paulo, ele era profeta também, e Pedro não entendia. Alô? Pedro, não só o eunuco aqui não entendia o que ele estava lendo, como Pedro também não entendia o que o Paulo ministrava. Porque Pedro, ele diz, não é? As cartas de Paulo contêm pontos difíceis de entender. Tá vendo, abençoado, que alguma ovelha aí que disser, né? Eu vou ler, porque cada um fala uma coisa. Se eu tenho o Espírito Santo, Deus vai me dar o entendimento. Dá, ele não dá de tudo, mas ele dá entendimento de algumas coisas. Ele não dá de tudo. É preciso estar com um mestre mesmo, abençoado. Com um apóstolo, com um profeta. Amém? O profeta traz a revelação, apóstolo traz a interpretação e mestre ensina. Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me ensinar? E Filipe vai ensinar o eunuco. E pediu a Filipe que subisse no carro e com ele se assentasse. O lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do tosqueador, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração, pois a sua vida é tirada da terra? Para aí. Aqui, que o Filipe vai ensinar ao eunuco? Que aqui era Jesus. E ele perguntou, olha, o eunuco. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: Peço-te que me digas, ou Filipe, peço-te que me digas a quem o profeta se refere. Então ele estava meio que perdido naquilo que ele estava lendo, o eunuco, perdido. E aí ele precisou de Filipe para ajudar. Ele precisava de Filipe para ensinar ele. Estão entendendo, abençoado? Respondendo o eunuco a Filipe, disse: Peço-te que digas a quem o profeta se refere, de si mesmo ou de algum outro. Esse outro, o profeta Isaías, ele estava falando de Jesus. Verso 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, anunciou-lhe Jesus. Olha lá, o mestre que andou com Jesus de Nazaré começou a falar para o eunuco sobre Jesus, não sobre Jesus Cristo ressuscitado, sobre Jesus, porque Filipe andou com Jesus. Lá em Mateus 10 está o nome de Filipe. Eu não vou abrir lá, mas vocês podem ler lá, abençoados, Mateus 10. Verso 36, Atos 8, verso 36. Indo eles caminhando, então eles estavam ali, né, conversando, e o Filipe, ele foi ensinando o eunuco. Indo eles caminhando, chegando a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: Vê aqui a água. E o eunuco estava com vontade de se batizar. Porque ele diz: vê, aqui tem água, Filipe. O que impede que eu seja batizado? Eunuco não estava recebendo a graça, tinha boa vontade, era filho de Deus, queria aprender as escrituras, né? Tinha boa vontade, queria aprender, mas o eunuco não ia receber
a graça de Deus, porque estava com Filipe, não estava com um mestre dos gentios. Porque Paulo disse, eu vim para evangelizar e não para batizar. Porque Paulo, sendo mestre dos gentios, evangelizou o que? Mateus 6:3. Vós não sabeis que estáis batizados em Cristo Jesus? Vocês vão ver a diferença, abençoado. Então o Filipe também, ele nem tem culpa, porque o Filipe não recebeu a graça. O João não recebeu a graça, que fez batismo lá em Mateus 3. O Pedro também fez batismos. Eles não receberam a graça de Deus. Por isso, se o eunuco tivesse ouvido ao mestre dos gentios, Paulo, ele não teria se batizado. Porque Paulo ia explicar para ele, ou não sabeis, o eunuco, não, Filipe, eu não vou te batizar, porque você já é a igreja de Cristo nessa nova aliança. Não, eu não vou te batizar. Então nós que nascemos na nova aliança abençoada, Jesus Cristo já nos batizou com seu sangue, Jesus Cristo já lavou a igreja dele, porque o batismo de aspersão e imersão, o batismo de água é para salvação, mas nós já estamos salvos em Cristo Jesus, Efésios 2:8 diz isso para nós. E nós também já estamos batizados com o Espírito Santo. Logo, se eu tenho um batismo com o Espírito Santo abençoado, por que eu ia querer me batizar com água? Não é bem inferior esse batismo? Batismo na água. Há um só batismo, Paulo falou. Então, logo, se batismo na água e batismo com o Espírito Santo já são dois. Então, alguns pensam que a Bíblia cai em contradição. Não, é porque os eunucos não tiveram um mestre dos gentios para ensiná-los. Vocês já estão batizados. Ou não sabeis, todos quantos fomos batizados, já fomos batizados na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 6:3, Paulo falou. Tá vendo a diferença de mestre? Aqui não, verso 37, respondeu Filipe, respondeu Filipe, tu podes, se creis de todo o coração, disse ele, creio que Jesus é filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e se batizou. Então, você vê o entendimento aqui, abençoados, o Filipe ainda não tinha e nem recebeu a revelação que nós estávamos batizados em Cristo Jesus. Por isso, batizou o eunuco. Então, o que eu quero dizer com vocês nesse aprendizado aqui? O eunuco, ele adorava a Deus. Então, para mim, já é filho de Deus. Ele ia a Jerusalém para adorar a Deus. Era homem de Deus, queria ter entendimento das Escrituras. O Filipe ensinou a ele o que o Filipe sabia. O Filipe ensinou o que ele sabia das Escrituras, da lei. Porque batismo é ordenança, abençoado. Batismo não é ordenança da lei, o batismo não. Quando João, ele trouxe o batismo lá em Mateus 3, né, que era o batismo nas águas, olha, vocês vão morrer, ao afundar nas águas, vocês vão morrer, quando vocês se levantarem, vocês serão as novas criaturas sem pecado. Né? Então, isso era um batismo judaico naquele tempo, um batismo simbólico. E hoje o batismo não é simbólico mais, abençoado. O batismo hoje é o batismo verídico de Romanos 6:3. Vamos ler um pouco. Diferença de mestres. Mestre da lei, lá, batizou. E o mestre Paulo? Mestre Paulo, diferença de mestres. O mestre é aquele que ensina. Vamos ali para Romanos, um jargão da graça. Romanos 6:3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados, nós, saiba, vocês aí que são como o eunuco, que tem vontade de aprender, que tem vontade
de se batizar, não sei, pessoal, talvez vocês aí tenham vontade de se batizar na água. Um dia eu tive e me batizei, mas depois deste batismo em águas, Deus me revelou a graça. Hoje eu sei que eu não precisava ter me batizado em águas, porque hoje eu sei que o batismo em Cristo é o batismo único. Romanos 6, versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados, não literalmente, porque nós estamos aqui, não é, abençoado? Não leve assim as coisas literalmente, ao pé da letra, não é? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andamos em novidade de vida. Qual é a novidade de vida, abençoado? A novidade de vida é que nós já estamos batizados em Cristo Jesus. Logo, o batismo em água não é batismo para a igreja. Olha, abençoada, a igreja não é parede, a igreja somos nós que já estamos batizados em Cristo Jesus. Olha a diferença do ensino de mestre. O ensino de Filipe é mestre da circuncisão, e o ensino do apóstolo Paulo, mestre da graça e em graça, é um outro ensino completamente diferente. Veja, abençoado, se eu tenho um batismo com o Espírito Santo, que o Espírito Santo ele não habita em um homem pecador, o Espírito Santo está em nós. Este é o batismo que Paulo disse. Como que um batismo em água vai tirar pecados, sendo que nós já estamos batizados com o Espírito Santo? Vê se o Espírito Santo ia habitar num homem pecador, porque o Espírito Santo ele está no nosso espírito, ele não está na nossa carne, amém? Então, abençoado, vê se tem cabimento eu lavar a minha carne, né, em águas para me purificar, para tirar os meus pecados, sendo que Cristo já tirou os meus pecados e já está em mim. Assim aconteceu com vocês. Não tem, você que, se você tiver com desejo de se batizar, Paulo ele disse, eu não anulo a cruz de Jesus Cristo, segue-se que Cristo morreu em vão. Paulo ele disse, olha, Romanos 6, ou não sabeis que na sua morte nós estamos batizados com o Espírito Santo? Veja o ensino de mestre Filipe e de mestre Paulo abençoado. Tem uma grande diferença. Há uma grande diferença, abençoado. A igreja de Cristo, que somos nós, já estamos batizadas em Cristo, não precisa mais se afundar, porque é uma igreja da lei, lá dentro da igreja da lei. Eu fui batizada aqui como esse eunuco, eu não sabia de nada, eu fui batizada como eunuco. Eu estava numa igreja, vou dar um testemunho bem rapidinho, pessoal. Eu estava numa igreja em graça, e nessa igreja em graça não tinha batismo em água, então eu fiquei ali 1, 2, 3 anos, não me lembro bem. E depois eu tinha vontade, eu comecei a achar estranho, nessa igreja não tem batismo em água, mas todo mundo se batiza, se não é por aspersão, é por imersão. Então comecei a ter um desejo de Deus, sonda nossa mente, nosso coração, ele faz mesmo, abençoado, ele faz. Então você está com desejo de se batizar, então você vai se batizar. Então o que eu fiz? Fui para a igreja da lei. Quando eu falo eu tiro meu eu, porque foi o Espírito Santo que fez todas essas coisas comigo. Eu fui para a igreja da lei e lá eu fui e me batizei. Naquele dia, o homem que estava ministrando, um Filipe, tá? Porque fazendo batismo ainda dentro da igreja, lá tinha uma piscina dentro da igreja, e naquele dia havia vários batismos. Então ele usou essa passagem de Filipe, e eu não tinha feito cursinho nenhum. E os homens, eles fazem cursinhos para se batizar. Antes de se batizar, tem aí um cursinho que os homens, quando eu falo homens, é cursinho que a igreja pede para fazer. E eu não tinha feito cursinho nenhum. E aí o ministro, né, que não é ministro da Nova Aliança, se ainda faz batismo nos membros, não é ministro da Nova Aliança, é Filipe. É ministro que está com Jesus de Nazaré, sem a revelação da graça.
E aí, abençoados, eu me batizei. Ele usou essa passagem de Filipe e eunuco. E aí, nessa noite, temos tantos batismos, mas se alguém não fez o curso e tem o desejo de se batizar, e Deus fez um negócio mesmo abençoado nesse dia. Porque Deus sonda o coração. Eu senti desejo, ele foi lá e nesse dia eu me batizei. Então, mas Deus tem propósito na nossa vida abençoada. Deus tem propósito. Depois, eu fiquei um tempo congregando nesse ministério. Olha o agir de Deus abençoado. Você tá com desejo, então você vai para lá. Olha a volta. Agora eu me lembrei daquele povo do Senhor no deserto, dando voltas e voltas e voltas e murmurando. E olha a volta que Deus me fez dar. Eu já podia estar reinando em vida, não é? Mas fiquei lá na lei, abençoada. 3, 4 anos dentro daquele ministério batizado. Olha o que Deus fez. Você tá com desejo? E aí eu fui para a igreja da lei e fui batizada lá, neste ministério da lei. E depois de 3, 4 anos, o Espírito Santo novamente fez um reboliço na minha vida. Me tirou, mexeu comigo. Mexeu com a minha mente, com o meu corpo, com o meu espírito, com a minha alma. Graças a Deus. Mexeu comigo. E me tirou da lei e me colocou numa igreja em graça. Tirou eu do ministério da lei. Porque igreja que está fazendo batismo em água, ela está debaixo da lei ainda. Romanos 6, verso 14, diz abençoado que nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Batismo em água é para ministérios que ainda não teve a revelação. Em Romanos 10, 4, diz que o fim da lei é Cristo. Então, acabou essas obras para a carne, essas obras judaicas, essas obras da circuncisão. Acabou, o fim da lei é Cristo, para todo aquele que crê. O Felipe perguntou para o eunuco, você crê? Ele disse, eu creio. Então, abençoado, o fim da lei é Cristo para aquele que todo que crê. Aquele que não crê somente no batismo de Romanos 6, 3, a gente pergunta, né? Você crê em Jesus? Ele diz, eu creio. Mas, no entanto, ele ainda está recebendo batismo em água. O batismo do Felipe. Então, eu penso comigo que ele não crê naquilo que Jesus Cristo fez. Ele diz, eu creio. Então, esse crê está da boca para fora. Porque Jesus santificou, lavou a igreja. Nós. Nos batizou com o Espírito Santo. Logo, o eunuco, menino, ainda quer estar se batizando em água. Tem desejo de se batizar em água. Então, abençoado, você que tem desejo, vai receber esse apostolado aí. Vamos ali, vamos terminar com Gálatas 5. Vamos aqui em Gálatas 5, abençoado. Depois de Coríntios, vamos para Gálatas 5. Olha a diferença do mestre. Paulo, ele disse, Gálatas 5, verso 2. Escutai, eu, Paulo, vos digo, escutai, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar de Cristo, escutai, eu, Paulo, vos digo que se vós deixar de circuncidar, deixar de se batizar, Cristo de nada vos aproveitará. Então, os meninos em Cristo, os eunucos hoje que têm desejo de se batizar, ter o desejo, até aí tudo bem, abençoado. Mas agora, com a graça revelada, esse desejo tem que desaparecer. Porque se você crê em Jesus, filho de Deus, porque o eunuco era um filho de Deus, mas ele estava sendo ensinado por Felipe. E não há condenação. O Felipe não recebeu a graça. 1 Timóteo
Felipe era mestre da circuncisão. 1 Timóteo, depois de Hebreus. Vamos lá, abençoados. Vou terminar com o texto já. 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, 7. 1 Timóteo 2, 7. 1 Timóteo 2, 7. Para isto, olha aí o mestre, Paulo. 1 Timóteo 2, verso 7. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Mestre dos gentios, na fé e na verdade. Qual é a verdade? Que nós, nesta nova aliança, não devemos aceitar o batismo de Felipe. Nós devemos estar com o mestre dos gentios e aceitar, abençoado, e receber o Romanos 6, verso 3. Não sabeis que vós estão já batizados em Cristo Jesus, na sua morte? Vocês não sabem disso? O Felipe não sabia. O eunuco vai ficar sem saber. Se continuar com o Felipe, vai ficar sem saber. Mas você que está entrando aqui, está recebendo graça sobre graça. Qual é a graça? Batismo com o Espírito Santo, de Romanos 6,3. Graça sobre graça, abençoado. Graça sobre graça é o apostolado do mestre dos gentios, ou seja, um ensino de mestre de gentil é diferente de um ensino de mestre judeu que andou com Jesus de Nazaré. Então o eunuco ele disse, como eu poderei saber se não tem quem ensine? Aí apareceu um mestre, né? Felipe, que não recebeu a graça. Então o eunuco vai ficar sem saber, enquanto estiver com Felipe. Aí precisa estar com Paulo. Escutai Paulo. Foi o que ele disse. Este é o mestre. Por isso fui designado. Paulo foi designado para os gentios. Nós. Entende, abençoado? Vamos terminar com Efésios 5. Voltando um pouquinho. Efésios 5. Olha a diferença de mestre. Felipe não ouviu isto. O eunuco, muito menos. Mas você vai ouvir. Efésios 5. Vamos terminar com este texto. Efésios 5. A partir do verso 22. A partir do verso 22, deixa eu ver aqui até quando eu vou ler com vocês aqui, abençoado. Aqui, até o 26. Nós vamos ler do 22, bem curtinho, e isso aqui vai abrir a sua mente, abençoado, e você não vai ser mais eunuco. Eu fui eunuco, porque eu não tive naquele tempo um mestre dos gentios para me ensinar. Eu fui eunuco, porque, abençoados, eunuco. Apesar de estar em uma igreja em graça, né? Eu não me lembro mais desse pastor, eu não lembro, era uma igreja em graça, mas eu não lembro. Eu sei que eu tinha o desejo de me batizar, eu não sei se eu não estava entendendo a língua desse pastor, eu não sei se eu não tinha recebido a graça. Às vezes a gente está na igreja em graça, abençoada, e não recebe a graça. Então eu estava numa igreja em graça e não estava recebendo a graça. Por quê? Eu senti desejo de me batizar. E aí, Deus concedeu os desejos do meu coração. Fui lá e me batizei. Por um Felipe lá, da Igreja da Lei. Amém? Efésios 5, verso 22. Aqui. As mulheres sejam... Paulo vai fazer uma comparação. O marido abençoado, o esposo,
é Jesus Cristo. É o nosso Senhor e Salvador. Vamos lá. Efésios 5, verso 22. As mulheres sejam cada uma submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Um modo profético de Paulo falar, porque Paulo era profeta. Paulo era mestre. Paulo era pastor. Paulo era apóstolo. Paulo era evangelista. Por isso Paulo falou, eu não vim para batizar, eu vim para evangelizar. Então muita gente não entende a língua do profeta abençoado. Às vezes vai entender a língua da Maria, a evangelista. Mas digo a vocês que há diferenças, amém? Mas como o Espírito Santo é o mesmo em todos, amém? As mulheres sejam cada uma submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Verso 23, pois o marido é o cabeça da mulher, como também, olha aí a comparação, como também, grife aí, ele fez uma comparação, tá vendo? Como também Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça abençoado deste corpo espiritual. Cristo, Jesus Cristo ressuscitado. Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio o salvador do corpo. Amém, abençoado? Aí, ó, Cristo sendo o salvador do corpo. Ou vocês acham que a água é que salva o corpo, tira os pecados desse corpo abençoado, da carne. A nossa salvação foi no Espírito abençoado. Deus não trabalha com a carne. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que a água não salva ninguém. Batismo de água não salva ninguém. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja somos nós. A igreja não é paredes. Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Uma comparação. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, que somos nós. A igreja não é paredes. Assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo a entregou por ela, né? Cristo não foi ao madeiro abençoado e com uma só oferta nos santificou e nos purificou. Olha só, ó, verso 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da palavra, pela palavra. E qual é a palavra abençoada? Romanos 6, 3. Não sabestes vós que estáis batizados com o Espírito Santo, que já morremos e já ressuscitamos com ele, e nós somos a nova criatura? Paulo falou isso para a igreja de Coríntios, hein? Não sabeis que nós somos a nova criatura? Não se entende as coisas abençoadas espirituais literalmente. Aqui nós estamos. Maria, mas como que eu morri e ressuscitei? Não é assim que se entende a palavra abençoada. Literalmente, olha, mas nós morremos e eu tô aqui. Não, não é literalmente. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Uma força de expressão, eu diria. Eu acho que é assim, abençoado, amém? É como está escrito, abençoado, olha. Verso 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Olha, para Cristo entregou por ela, Cristo se entregou por nós, olha, para a santificar, purificando-a com a lavagem da palavra, com a lavagem da água pela palavra, com a lavagem não da água do batismo, não da água que Filipe ofereceu para o eunuco, mas da água pela palavra. Então, a igreja está santificada
e lavada pelo cabeça da igreja, Jesus Cristo, o próprio, o Salvador do corpo. Então, o porquê que voltais aos rudimentos pobres e fracos? Paulo disse que água que hoje os filhos de Deus estão sendo batizados é rudimentos pobres e fracos, abençoados. Esta é a lição de hoje. Esta é o apostolado de hoje para os meninos, para os eunucos que está aí com vontade e desejo de se batizar. Amém, abençoados? Paulo, ele disse, eu não anulo a graça de Deus, pois segue-se que Cristo morreu em vão. Se eu volto a estes rudimentos pobres e fracos, eu estou falando assim, olha, Senhor, volta aqui e morre de novo, porque eu ainda estou cheio de pecado. Eu não estou santificada ainda. Não é bem assim, abençoado? Pensa aí nessas coisas, amém? Graça e paz a todos vocês, até o próximo apostolado. O nome desta mensagem abençoada vai ser a diferença de mestres. Eu não sei se eu vou colocar essa mensagem ou se eu vou colocar apenas o versículo. Eu vou pensar ainda, vamos ver o que é que o Espírito Santo vai me falar, tá bom, abençoado? Então, graça e paz a todos vocês.